Olá, seja bem-vindo ao programa Diversidade. Eu vou começar nosso programa de hoje perguntando a você, meu amigo, minha amiga, se você conhece a palavra afasia. Nem eu conhecia. Fiquei sabendo que afasia são distúrbios da fala e isso me interessou bastante porque eu descobri que tinha em casa minha mãe com afasia. E nós não sabíamos que era uma doença, a gente simplesmente acha que a pessoa está tropeçando porque não presta atenção, está tropeçando nas palavras ou nas letras porque está desatenciosa, porque tem má vontade. E muitas vezes o tratamento com relação a essas pessoas se torna agressivo e impaciente. E isso fez com que nós tivéssemos uma redobrada atenção no tratamento e no amor que se tem em relação às pessoas que têm afasia. Para falar sobre isso e para chamar a atenção das pessoas que devem ter milhares e milhares de famílias com problemas iguais a esse dentro do lar, para chamar a atenção dessas famílias com relação ao tratamento disso, nós convidamos a Camila Andrioli, que é fonoaudióloga, que é a fonoaudiologia que mais ou menos cuida desse assunto, não é isso? Sim. Para falar sobre os cuidados, principalmente que a família deve ter com quem tem a afasia. Tudo bem com você, Camila? Tudo bem, é um prazer estar aqui para conversar sobre um tema tão importante. Bom, vamos começar lá pelo começo. Isso. Fonoaudiologia, o que faz a fonoaudiologia? Porque todo mundo vai, fono, mas exatamente na profundeza do assunto, as pessoas não sabem muito bem o que faz a fonoaudiologia. Todo mundo acha que é para você falar com uma entonação de voz melhor, né? Aqueles locutores de futebol para falar com a voz mais robusta. Não, a fonoaudiologia trata de muitas coisas. Sim, a fonoaudiologia, né, ela é responsável pela parte de toda a linguagem, linguagem oral, linguagem escrita, aprendizado, ajuda em toda a comunicação, mas cuida também na parte da mastigação, deglutição, respiração, audição. Então, tudo que interfere na comunicação humana tem a participação de um fonoaudiólogo. Viu só? A gente fala de fonoaudiologia, pensa que é falar, cuida de escrita, mastigação, deglutição, quer dizer, pessoa que tem problema em engolir, isso. Né? Tudo isso a fonoaudiologia cuida. Tudo isso e mais um monte de coisa. Parabéns. E por que você se entusiasmou pela fonoaudiologia? Eu sempre me interessei assim muito pela parte da deficiência, da dificuldade. Sempre gostei muito de trabalhar com idosos, de criança, então foi isso que me trouxe para a área. Sempre gostei mesmo da área da linguagem. Ok, então vamos entrar no nosso assunto. A afasia é uma das, pode ser considerada doença. Isso. Ou é um problema cognitivo. É uma perda de comunicação, né? Geralmente ela é adquirida. Que é um problema cognitivo. Isso, é uma alteração no sistema nervoso central, né? A afasia é uma alteração do sistema nervoso central. Isso. E ela afeta quais partes do corpo? Depende do local da lesão, né? De onde for, ela vai trazer determinados prejuízos, né? Geralmente ela traz o prejuízo da fala, né? Da linguagem, da comunicação. Pode trazer também um prejuízo na parte da comunicação e na parte motora global também desse indivíduo. Quer dizer, a pessoa pode ter problema na escrita também? Pode, na linguagem oral, na linguagem escrita, todas as habilidades cognitivas, né, de memória, tudo que interfere na parte cognitiva. O que causa a afasia? É uma lesão cerebral, né? Geralmente ela acontece no lado esquerdo, que é o responsável pela linguagem, e daí ela vai trazer esses determinados prejuízos. Eu estava vendo aqui num site que tumores no cérebro pode causar afasia. Sim, sim. Pessoa que tem um tumor cerebral, um câncer cerebral também pode. Pode sim. AVC são os derrames, famosos derrames cerebrais, que a gente considera AVC é acidente vascular cerebral. Isso. Né? Que é conhecido como derrame. Isso. Os mais velhos não conhecem essa palavra AVC, só conhecem como derrame. Doenças infecciosas como meningite. Sim. Também pode. Se trouxer alguma lesão para o cérebro, sim. Doenças degenerativas como esclerose múltipla e as demências. Isso. Também. Acidentes como traumatismo. Traumatismo craniano.
que a pessoa bate a cabeça na pedra, ou bate o carro, bate a cabeça. Ou até mesmo uma cabeçada numa briga. Isso. Uns idosos no dia a dia com uma simples queda, isso pode acontecer. Intoxicações. Sim, também. E epilepsia. Sim, também. Esses são os causadores da afasia. Essas são as principais alterações que causam danos cerebrais. Entre elas, a afasia, que é o prejuízo da linguagem. Tá. Quer dizer, isso aqui que a gente citou, essas causas que a gente citou, ela geralmente vai trazer uma lesão ou uma consequência maior no corpo, uma debilidade maior no corpo, mas quer dizer, várias debilidades, uma das debilidades seria a debilidade de comunicação. Isso, tem pessoas que têm, né, por exemplo, um TCE, um AVC e não tem prejuízo de linguagem, né, isso pode acontecer, mas é muito comum que aconteça. O cérebro é muito complexo, né? Sim. Quer dizer, tem pessoas que têm um AVC, fica de cama e tem dificuldade de andar, tem dificuldade de equilíbrio, mas pode não ter a afasia. Isso. Ou pode ter uma dificuldade mínima no andar, ou assim, se locomover quase que perfeitamente e ter a afasia. Isso também tem a ver um pouco com aonde a lesão foi, né? Qual é a dimensão dela, isso também vai interferir um pouquinho. Mas tem pessoas que têm esses prejuízos e saem sem nenhum dano. Agora tem pessoas que saem bastante prejudicadas, né? Camila, essa questão da afasia, logo que a pessoa tem, vamos colocar uma coisa repentina, como um AVC ou um traumatismo craniano, que é muito de repente. As outras são mais lentas, como os tumores, essas coisas acontecem mais lentamente. Mas a de repente, que acontece de repente, é um AVC ou um traumatismo craniano. A afasia, ela vem imediatamente ou ela vai se caracterizando no decorrer da recuperação? Isso, na verdade, assim que essa pessoa tem esse prejuízo, né, são feitos exames de imagem, né, e uma fonoaudióloga vai ao teu local para fazer uma avaliação de linguagem, que pode ser feita por outros profissionais da área de saúde também, como um neurologista, né, uma terapeuta ocupacional, que também atuam nessa área, e vão ver quais são os prejuízos encontrados nessa área. Só que é normal, depois de um episódio como esse, a pessoa apresentar um momento de confusão mental. Então, você vai fazer a avaliação pós o ocorrido e daí você vai esperar alguns dias para ir reavaliando para ver quais prejuízos realmente ela teve, porque tende a melhorar um pouco com o passar dos dias. Tá, dá para a gente entender. Pessoa que tem um AVC, que é uma coisa assim que é instantânea, né? Ou tem um traumatismo craniano, é instantâneo. Quando ela acorda, ela está sem chão, né? Sim, ela vai estar um pouquinho confusa, não tem como. Ela está no outro mundo, quer dizer, ela está confusa. Então aí ainda não dá para avaliar se ela tem afasia ou não. Dá para você caracterizar uma afasia daquele momento, né? Aqueles prejuízos. Que é aquela hora do Isso, trauma, aquela avaliação inicial. Ela não sabe onde está. Isso. Você vai avaliar esses prejuízos e até é importante ver como isso vai caminhar, né? O quanto que ela vai melhorar, em quais áreas, o que vai mudar de um teste para o outro. Então, você vai fazer a avaliação em seguida do ocorrido, mas é importante fazer alguns dias depois, porque com certeza naquele primeiro dia vai estar pior. Conforme ela vai voltando para a Terra, né? Sim. Quais os prejuízos que ficaram. Sim. Você sabe que eu conversando isso com você, eu lembrei, quando eu fiquei paraplégico, que também foi uma coisa instantânea, né? Eu fui vítima de um assalto. Se as pessoas que me conhecem há muito tempo não sabem qual é o tipo de lesão que eu tenho uma lesão na 8ª vértebra torácica, que me deixou paraplégico, e eu fui vítima de um assalto. Tomei 2 tiros. Então, também é uma coisa instantânea. Sim. Foi ali 2 segundos. Quando eu acordei no hospital, eu fiz uma análise assim do tipo, eu dormi na minha cama, quentinho, com travesseiro, com edredom bem confortável, e eu acordei pelado na Sibéria. Eu acordei na Terra, mas não era meu mundo. Eu não sabia nada do mundo em que eu estava. Não sabia fazer um buraquinho no gelo para pescar um peixe, não sabia fazer um iglu, e eu estava na Terra. Então, esse é um comparativo que eu fiz para ver como você cai num outro mundo realmente. Uhum. Então, esse momento em que a pessoa tem a lesão, que ela acorda no hospital, é aquilo, acorda sem chão, né? Sim. E Confuso. aí o embaralhamento é total. Eu acompanhei isso da minha mãe. E aí só depois de reavaliações
é que você vai percebendo se sobrou sequela na comunicação. Isso, e no início, isso até depois de alguns dias, depois de um mês do ocorrido, né, você pode avaliar aquela pessoa e ver que ela tem determinados prejuízos. E aí, conforme a intervenção vai sendo feita, isso vai sendo mudado também. Então, ela poderia, por exemplo, ter uma afasia com comprometimento da compreensão, da expressão e de repente só sobrar o prejuízo depois da expressão ou da compreensão, entendeu? Vai lá, uma pergunta que eu tenho certeza que as pessoas gostariam de fazer. O gago pode se considerar uma pessoa com afasia? Não. O gago é outra coisa. A não ser que essa pessoa tenha essa disfluência adquirida, né, pós uma lesão no cérebro. Mas aquela criança que nasceu com gagueira, não? Não, se não tiver nenhum prejuízo cerebral. Então não vai ser chamado de afasia, é uma outra dificuldade de linguagem. Tá, o gago tem recuperação? Ele pode ser... Pode, a gagueira tem tratamento, né? Ela é uma coisa muito séria e essa pessoa, assim como o afásico na reabilitação de linguagem, vai aprender alguns manejos e estratégias para lidar com aquilo da melhor forma possível, né? É bom eu fazer essa pergunta para você, isso não estava no script, tá? Mas é bom fazer essa pergunta para você pelo seguinte, desde que eu era criança, eu sempre vi no interior, o interior assim é um negócio muito, muito danado para julgar as pessoas e colocar um apelido e aquela pessoa virar motivo de gozação a vida inteira, né? Como qualquer pessoa que tem um defeito no corpo, no físico ou na característica facial ou de fala e aí por diante. Então é o ceguinho, o doidinho, o louquinho, no interior tem muito disso. E o gago, ele é vítima de bullying, que no meu tempo de criança eu não sabia dessa palavra. Né? Era vítima de gozação, que a gente falava, a vida inteira. Eles ficavam retraídos, tem muitos que nem saíram de casa, muitos não frequentaram a escola, não por ser vítimas de gozação. Então é importante saber disso, que pode ser, no mínimo, diminuído. Sim, a tratamento. Através do tratamento. Sim, com certeza. A gente pode lembrar do filme O Discurso do Presidente? Sim. É um filme que deve ser assistido, né? Sim, é um filme que para o tema da gagueira é muito legal. Aquele cara era um fonoaudiólogo que cuidou do presidente? Não era, né? Ele era um terapeuta da fala, eles falam. Assista esse filme, O Discurso do Presidente, importantíssimo para as pessoas que têm dificuldade de comunicação da fala. Vai ver que existe a forma de curar. Sim. Tem tratamento, né? Não diria que é uma cura, porque talvez seja um manejo que essa pessoa tenha que ter para o resto da vida, mas realmente faz muita diferença. Ok, nós vamos entrar mais profundamente na questão da afasia, inclusive a questão do tratamento e do comportamento familiar, mas nós precisamos ir para o intervalo, já voltamos. Estamos de volta com o programa Diversidade, hoje conversando com a fonoaudióloga Camila Andrioli, ela está conversando com a gente sobre afasia. Nós estamos falando no primeiro bloco sobre os gagos. E muito importante, você estava dizendo aqui no intervalo para mim, que é uma curiosidade grande das pessoas, do público em geral, né? Sim. Sobre o gago. Mesmo porque ele é vítima de gozação o tempo todo. Sim, Nós estávamos falando disso. Então, você que tem família com gago em casa, procura um fonoaudiólogo, vê se pelo menos diminui. Né? O tratamento faz com que ele diminua a gagueira, que deixa a pessoa muito envergonhada, não é isso? Sim. Quanto tempo demora um tratamento? Olha, às vezes a vida toda? Vai de pessoa para pessoa, cada um se dedica, né, e responde de determinada maneira a qualquer tipo de tratamento, mas eu posso garantir que a terapia de linguagem dá bastante resultado. Tá. Bom, vamos voltar lá na afasia. Nós estamos falando que a afasia, ela tem problema de linguagem, de comunicação, na verdade, toda. Isso. Escrita e de linguagem. Isso. Como que se identifica... antes disso, a afasia também influencia na parte de deglutição? Não é que a afasia influencia na parte de deglutição, mas é comum que ao ter um acidente vascular cerebral, né, ou um traumatismo craniano, ou alguma daquelas outras patologias que a gente conversou, a pessoa também tem um prejuízo na hora da alimentação, da deglutição, e não só da produção da fala. Mas entendeu? isso não é afasia, isso não. Um trauma que ela sofreu no cérebro, então os músculos não conseguem responder direito, ela tem
Dificuldade de engolir. Isso é mais um dos prejuízos. Assim como ela pode ter uma dificuldade no andar, ela pode ter uma dificuldade na fala e na deglutição também. Tem pessoa que tem AVC e tem que ingerir líquido somente porque não consegue engolir. Tem alguns que chegam até a fazer traqueostomia. Isso já é um grau mais avançado, né? Agora, me diga uma coisa, Camila, como é que a pessoa identifica que o outro tem afasia? Olha, eu acho que assim, se você tem um familiar que você está percebendo que está com a memória um pouco mais prejudicada do que antes, que está sempre esquecendo uma coisa que não esquecia, que teve uma queda que vocês não deram importante, depois aquela pessoa mudou um pouquinho, ficou confusa, às vezes quer falar de uma coisa e de repente acaba falando sobre outra, você percebe que ela não está compreendendo tão bem o que você está dizendo, acho que é super importante você correr para fazer uma avaliação. Afinal, a gente sabe que toda intervenção, o quanto mais precoce possível, melhores são os resultados. Isso nós já falamos várias vezes aqui no programa, em todos os tipos de deficiência, principalmente a questão quando se fala do cérebro, a intervenção, quanto mais precoce, quanto mais rápida, melhor. Sim. Isso não é só na questão da deficiência do cérebro, qualquer tipo de doença, né? Sim, sim. Você tem um tumorzinho ali, você vai no médico, você cura rápido, você deixa crescer, não é isso? Sim, a gente sabe que até o fim o nosso corpo sempre vai responder, né? A gente sempre tem para onde melhorar, mas o quanto antes faz toda a diferença. E me diga uma coisa, existe alguns tipos de teste que a família possa fazer para já concluir se a pessoa tem afasia? Por exemplo, eu faço uma pergunta para minha mamãe e ela me responde de uma maneira errada. Existe uma contra-resposta? Existe uma forma de eu testar, ver se ela realmente está me compreendendo ou se ela não está compreendendo o que eu estou falando e trata-se ali de um outro problema cerebral que não a afasia? Eu acho que assim, a avaliação ela tem que ser mesmo feita por um profissional, mas, né, acho que em caso de dúvidas, perguntar aquelas perguntas que a gente sabe que aquela pessoa já tem aquela resposta pronta, né, de dados pessoais ou do que você comeu na refeição anterior, né, e tentar buscar mesmo essas respostas de linguagem que a pessoa tem que ter se estiver tudo bem. Por exemplo, a minha mãe é uma excelente cozinheira, cozinha muito bem. Vamos pegar uma outra família, o papai daquela pessoa é um excelente carpinteiro. Sim. Né? Outro um excelente mecânico ou engenheiro. Então, fazer perguntas sobre as qualidades técnicas daquela pessoa. Isso, por exemplo, o que você fez de almoço, mamãe? Isso é sempre importante, tanto na investigação, como também durante a terapia, que a gente trabalhe diante dos interesses daquela pessoa, que daí ela vai responder muito melhor, né? E vamos falar da família. Isso. Tem muita gente que é impaciente total. Tem muita gente que fora de casa é um doce. Fora de casa é um doce. Todo mundo, aquela pessoa é tão amável, tão educada, mas dentro de casa é um cavalo, né? Ou uma cavala. Dentro de casa dá coice em todo mundo. É mal educado, mal-humorado. Isso a gente vê constantemente. Né? No emprego, mansinho, obedece o chefe, né? Ajoelha no chão, em casa vira o monstro. Então, isso daí já praticamente não tem conserto. Mas aqueles que são a menos, que eles são um pouquinho mal educados dentro de casa, quando descobre que uma pessoa tem afasia, o que você aconselha? Olha, quando vocês perceberem que essa pessoa teve o diagnóstico de afasia, né, passou por um profissional e recebeu isso, é muito importante o acolhimento e o incentivo para que aquela pessoa volte a desenvolver aquelas áreas da linguagem que foram prejudicadas, né? Sempre que a gente busca com essa terapia é sempre a autonomia, né? Então, proporcionando o máximo disso dentro das possibilidades daquela pessoa. Acho que é importante a gente levantar a questão emocional desses pacientes que fica muito abalada, principalmente no momento em que eles têm uma compreensão preservada e a expressão que está ruim. Você imagina que difícil que deve ser você querer falar uma palavra e só conseguir produzir outra. Então, acho que é um momento da família mesmo ser grata, né, e acolher aquela pessoa para estimular e seguir as orientações que forem dadas por todos os profissionais que estiverem atuando no caso.
Então eu agradeço pela sua explicação, que foi, eu acho que a melhor parte da conversa até aqui, porque o nosso programa fala de relações sociais, de melhoria de qualidade de vida das famílias, da sociedade, das pessoas de uma maneira geral. Então falar para aqueles agressivos, para aqueles impacientes o seguinte: você imagina, a pessoa tem conhecimento total do que ela quer falar. O cérebro dela está preservado na questão da comunicação, mas ela não consegue soltar as palavras certas, ela erra nas palavras. E ela percebe que errou nas palavras. Aí vem você com aquela grosseria, com aquela impaciência total, né? Dá uma resposta agressiva, chama a pessoa de doida ou de maluca, entendeu? E aí a pessoa fica mais nervosa. Sim, sim. Você não vai Se estar teve um ajudando. AVC, pode ter outro. Né? Se teve um AVC, pode ter terror. outro. É. E você ser o culpado. Deixar a mãe, ou irmã, ou parente, ou filho nervoso. Então, nós temos que ter paciência, conta até 5, sai fora, volta, respira, mas não maltrata. Isso. Não maltrata. Não fale por aquela pessoa também, né? Isso. Aquela que não deixa falar. Deixa ela se expressar, dá o tempo dela, tenta agir da forma mais natural possível, tente ajudar, não atrapalhar, né? Faz uma pergunta paralela para a pessoa se ajudar, né? Isso, e buscando algumas Busca as memórias. palavras para ela. Isso. Fala assim: ô mãe, a senhora queria dizer carne, não café. Ou então, você está falando, vai dando algumas pistas, né? De repente aquela pessoa consegue produzir aquilo que não estava conseguindo antes. Então, paciência é o conselho que a gente tem que dar para as famílias. Isso, né? E tentar manter aquela pessoa inserida no ambiente social. Ah, sim. Isolar porque não tem paciência. Ah, tá bom. Então eu não tenho paciência, eu vou brigar com ela, então deixa ela de lado. Isso, né? Porque aí as pessoas falam, ai, coitadinha, ela não tá conseguindo. E aí aquela pessoa para de sair de casa e daí que ela não vai conseguir mesmo, porque ela não vai ter estímulo, ela não vai ter autoestima nenhuma, né? Não vai ter o porquê melhorar. Então, manter aquela pessoa ao máximo inserida no meio social, tentando que ela recupere todas as habilidades perdidas. Estamos melhorando. Qual que é pior? Você dar uma resposta mal educada ou desprezo? Eu não sei qual que é pior. Os dois são péssimos. Né? Então não pode desprezar também, não pode deixar do lado. Tem que tratar bem, tem que ajudar a pessoa a se comunicar e tem que levar num fonoaudiólogo. Isso, na verdade, todo mundo pode passar por isso, né? Então, acho que nessa hora vale a pena a gente refletir um pouquinho e pensar que amanhã pode ser você e levar a procurar um neurologista, procurar um fonoaudiólogo, né? E fazer essa avaliação, essa intervenção. Amanhã pode ser você. Eu dizia uma vez numa palestra, eu falava assim, você tem que ajudar a melhorar esse mundo até por uma questão de egoísmo, porque o dia de amanhã você não sabe. Se você deixar esse mundo péssimo, na hora que você cair na berlinda, você está no mundo péssimo. Se você ajudar a melhorar o mundo, na hora que você ficar velho, na hora que você tiver alguma deficiência, você está num mundo melhor. É verdade. Até por questão de egoísmo, você tem que ajudar a melhorar o mundo. Sim. Não é isso? Criança, ela pode nascer com afasia? Se essa criança tiver alguma alteração no sistema nervoso central que justifique uma patologia de linguagem, a gente poderia chamar de uma afasia, mas não seria uma afasia adquirida, né? Ô, Camila, para falar com você, a gente pode dar um site seu. Isso. Se você quiser falar com a Camila, quiser aprofundar um pouquinho no assunto sobre afasia, porque o nosso tempo aqui é pequeno, não dá para falar sobre os detalhes, os tipos de afasia, os tipos de reconhecimento da afasia, você pode entrar em www.camilaandrioli.com.br www.camilaandrioli, tudo junto, andrioli.com.br. Tá aí na telinha. Então tá bom. O tratamento da afasia, ele é longo, ele conserta totalmente, parcialmente, como é que é? Essa é uma resposta que eu não consigo te dar, ela vai de caso a caso, né? A gente costuma ter os melhores resultados nos 6 primeiros meses e depois aquela pessoa pode continuar evoluindo. Pode ser que nesse tempo ela já tenha alta, ou pode ser que seja um tratamento para a vida inteira. Pode ser que ela fique 100% curada, ou pode ser que reste alguma lesão. Um ganho é sempre bom, mesmo que seja 1%. Sempre vai acontecer algum ganho, com certeza. Importante frisar o que a Camila falou, que os primeiros 6 meses são cruciais para qualquer tipo de tratamento neurológico. É isso? Sim.
Camila, obrigado pelo seu trabalho, obrigado pelas explicações. Foi um prazer. O programa Diversidade está aqui exatamente para explicar e para melhorar a qualidade de vida das pessoas em geral. Eu agradeço a Camila que esteve aqui conosco, agradeço a você de casa que esteve também conosco no programa Diversidade e te esperamos na próxima semana. Um abraço e até lá.